Tudo bem? Prontos para mais uma aula de Geografia? Eu sou o professor Giedrer e o tema da aula de hoje é movimentos populacionais. O que são movimentos populacionais? Movimentos populacionais é aquilo que normalmente nós chamamos de migração. A migração é o deslocamento de qualquer pessoa no espaço. E nós vamos aprender hoje um pouquinho sobre esses movimentos, quais são os tipos e as causas desses movimentos migratórios, tá? Primeira coisa, nós temos que pensar que existem três tipos de movimentos migratórios. De acordo com a duração desse movimento, nós classificamos os movimentos migratórios em movimentos pendulares, movimentos sazonais e movimentos permanentes. A migração pendular é aquela que ocorre diariamente. Exemplo, uma pessoa que mora em uma cidade e trabalha na outra. E todos os dias de manhã ela precisa se deslocar para essa cidade, só que no final do dia ela volta para sua casa. Então é um movimento que acontece diariamente. O movimento sazonal é uma migração temporária, ou seja, a pessoa sai da sua cidade, vai realizar algum trabalho em outro lugar e depois daquele período volta para casa. E o movimento permanente é aquele que a pessoa sai sem a intenção de voltar para o lugar de origem. Certo? Bom, é só isso? Não. Nós precisamos entender que existe diferença em palavras que as pessoas às vezes se confundem muito e você precisa saber, porque isso é um tema comum no seu vestibular aí ou no seu Enem, tá? O que é a diferença de migração, imigração e emigração? Migração, como eu já falei, é o deslocamento de qualquer pessoa no espaço. Já a imigração é a chegada de pessoas de outros lugares para determinado país. E a emigração é a saída de pessoas do país. E fica claro uma coisa, viu? O imigrante e o emigrante é a mesma pessoa, só que em pontos de vista diferentes. Exemplo, a pessoa que sai aqui do Brasil e vai morar em outro lugar, por exemplo, a pessoa saiu aqui do Brasil e vai morar lá na Europa. Aqui no Brasil ela é um emigrante. Só que quando ela chega lá na Europa, no país que ela vai morar, estudar ou fazer qualquer outra coisa, lá ela é um imigrante. Então, imigrante e emigrante é a mesma pessoa. O emigrante é a pessoa no país de onde ele saiu e o imigrante é essa mesma pessoa no lugar da sua chegada. E quais são os fatores que provocam essas migrações, esses deslocamentos? Bom, primeiro de tudo a gente precisa entender que existem lugares que eles são repulsivos e atrativos. Olha só, no mapa você pode ver aí do ladinho o quê? Que todos os países têm uma porcentagenzinha de população imigrante em relação à população total. Só que alguns países têm mais e outros menos. Por quê? Isso acontece porque alguns países são atrativos. Quais países são atrativos olhando esse mapa? É claro que a gente vai perceber que os países mais desenvolvidos, mais ricos, por exemplo, países europeus e os Estados Unidos aí, está pintado com uma cor mais escura, porque são países que têm muita população imigrante. Porque, afinal de contas, esses países atraem pessoas. Em contrapartida, os países que têm ação repulsiva são aqueles que a população quer sair do país. Por quê? Ora, se as pessoas estão indo para outros países por uma busca aí, por uma melhor condição de vida, lógico que a saída vai ser por motivos também aí de risco à vida ou falta de oportunidades de emprego, tá? Depois a gente vai ver lá para frente que nem toda migração ela é espontânea, existem migrações forçadas, mas enfim, o que torna um lugar repulsivo para a sua população? Pode ser fatores naturais e pode também ser fatores políticos, religiosos, econômicos. As pessoas podem sair simplesmente para buscar uma melhor condição de vida ou sair fugindo.
sai fugindo de guerra, perseguição política, perseguição religiosa também. Tá? Então, as causas das migrações ela é muito variada, certo? Quais são as causas das migrações? Vamos elencar aqui cada uma delas. As migrações elas podem ocorrer por fatores econômicos, ou seja, as pessoas saem de um lugar pobre, de um lugar que não tem opção de emprego, que não tem renda, tá? E vai procurar uma vida melhor em outro lugar. As pessoas também podem sair do seu lugar de origem por fatores políticos, perseguições políticas, tá? Até também por conta de movimentos e grupos terroristas, tá? As pessoas também podem sair por conta de perseguições ou disputas religiosas. E essas disputas religiosas e políticas também, elas podem levar até a guerras. Tá? E quando essas guerras ocorrem, normalmente uma boa parte da população acaba querendo sair daquele lugar. Um exemplo recente disso é a Síria. Na Síria aconteceu um fluxo migratório muito grande de população síria para outros lugares do mundo. Principalmente para onde? Principalmente para a Europa. Por quê? Porque era um lugar com melhores condições de vida e geograficamente próximo. Tá? Então o que você precisa entender nesse momento? Que nem toda migração é espontânea. A pessoa tem uma opção, eu vou buscar um emprego melhor, ou eu quero estudar mais, eu quero uma faculdade melhor, eu quero aprender inglês, então eu vou para os Estados Unidos, eu vou para a Inglaterra ou qualquer outro país. Não, às vezes a migração é forçada. Então, mais uma forma de classificação dos fluxos migratórios. Existem migrações espontâneas, que é aquela que a pessoa vai por vontade própria, mas tendo a opção de ficar no país, tá? Mesmo quando ela vai procurar um emprego melhor. É uma migração espontânea, tá? Agora, a migração forçada é aquela que a pessoa tem que fazer, porque se ela não fazer, ela corre risco de vida. Certo? Pessoal, explicação rapidinha, curtinha, objetiva para você tirar suas dúvidas, mas se mesmo assim ficou alguma dúvida, você pode deixar um comentário aí embaixo que eu vou responder para você. Esses fluxos migratórios internacionais que eu falei, de um país para outro, eles geram o problema da xenofobia, que é o preconceito contra imigrante. Mas esse é tema para uma próxima aula. Tchau!